Então vamos chamar, por favor, José Saramago, Chico Buarque, ali no... Bom, esse livro que reúne fotos dos desterrados brasileiros, né? Trabalhadores rurais, tem mendigos, garimpeiros. Isso é um trabalho de quanto tempo? 16 anos. Eu comecei a fotografar em 1980, quando ainda não existia realmente o movimento sem terra, mas já existia sem terra nesse país há muito tempo. E fotografei 81, 82, 83, 86, 89, 90. E o ano passado eu concluí fazendo um trabalho aqui no Brasil, um trabalho mais amplo. Eu não vim especialmente para terminar esse trabalho, para fazer um livro. Eu estou fazendo um trabalho sobre movimentos de populações no mundo, sobre refugiados, imigrantes, algumas cidades que hoje são das maiores cidades do mundo, como o caso de São Paulo, Jacarta, Bombaim. Estou trabalhando em 7 grandes cidades que têm mais ou menos a mesma característica. 20, 30 anos atrás tinham 4, 5 milhões de habitantes e no fim do século terão mais de 15 milhões de habitantes. E ao Brasil eu vim fazer um pouco do movimento sem terra, porque o movimento sem terra para mim é quase que a última válvula de retenção de populações no campo. Porque é um fenômeno que está existindo no mundo hoje. Eu estive trabalhando recentemente na Índia, no mês de janeiro, com o Sem Terra da Índia. E no Brasil, o movimento sem terra é um movimento muito original. Porque é muito difícil você aglutinar o pessoal do campo, não é isso? O pessoal, principalmente num país grande como o Brasil, claro, onde a população é completamente disseminada, você conseguiu uma organização que chega a coordenar uma grande parte desses trabalhadores do campo e lutar com eles na perspectiva de ficar no campo, de ter a terra. Então, é um fenômeno do movimento sem terra no Brasil e do sem terra no Brasil. Essa organização deles é uma característica daqui, e eu vim fazer essa história, que essa história para mim era importantíssima no meu trabalho. Então, eu trabalhei com Sem Terra, trabalhei em São Paulo, na cidade de São Paulo, como eu tinha trabalhado em Jacarta, trabalhado em Bombaim. E, trabalhando em São Paulo, eu comecei a observar, falando com as pessoas, que o sem-teto em São Paulo, a criança de rua em São Paulo, é exatamente a continuação do sem terra. É o sem terra que não tentou ficar na terra, que não lutou pela terra, que chegou à cidade e a cidade não assimilou. Então eu vi que era parte da mesma história e nesse momento eu fui convidado pelo Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, para publicar um livro para a comemoração do 10º aniversário da Companhia das Letras. Então eu tive essa ideia de fazer um livro, possivelmente sobre a terra no Brasil. Eu não estava seguro que eu teria as fotos, porque eu trabalhei durante muitos anos, mas eu teria que voltar em Paris, ver com o diretor artístico, que é a Lélia Vanik, que trabalha comigo, se a gente... Só trabalha com você ou tem uma outra relação qualquer aí? Não, trabalha comigo e hein? Nós vivemos juntos há 32 anos. Que está aí sentadinha, a Lélia ali, já devia estar estranhando. Que negócio é esse que trabalha comigo? Ora essa. Sua mulher, Lélia, que é uma simpatia, por sinal, muito simpática, da maior competência. E já que nós estamos falando aqui do lançamento do livro do Sem Terra, Sebastião, a marcha chega a Brasília na quinta-feira. Certo. Vocês vão estar? Vocês, por acaso, vão estar? Eu acho que não. Quinta-feira a gente estará em Lisboa para o lançamento do livro Terra em Lisboa. Porque é um livro que está sendo lançado ao mesmo tempo em 8 países diferentes. Pois é, certo? Quais são esses países? Brasil? Claro, Brasil primeiro, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Eu queria pedir, Ed Murphy, please, would you come here? Quero mostrar algumas das fotos, que são todas realmente sensacionais. Agora, existe uma cronologia na organização dessas fotos, ou aí a Lélia é que foi responsável por essa montagem? Não, a Lélia que foi responsável. Existe realmente, as fotos estão mais ou menos colocadas na cronologia, mas eu não tinha essa ideia no início, quase que eu pensei que essas fotos, talvez de uma forma estética, de uma maneira qualquer teria que se combinar, e a Lélia tomou a responsabilidade, ela colocou, em 3, 4 dias, ela preparou a sequência do livro. E a sequência é mais ou menos, você começa com um retrato das pessoas da Terra. Inclusive as 2 primeiras páginas, as 2 primeiras páginas duplas, não é isso? As 4 primeiras páginas, são sobre os primeiros
as primeiras pessoas que povoaram a terra do Brasil, que são os indígenas. Bom, a gente vai mostrar depois, na entrevista, quando eu estiver conversando com o Chico, como o Chico é muito falante, não para de falar, uma coisa... já é notória a sua pau-rapatice, a gente vai exibir aqui o clipe. Tem um clipe feito com as fotos, mas a gente vai esperar para, na hora que eu estiver conversando com o Chico, para mostrar. Então, aqui são as 4 primeiro... Não, aqui já tem... É uma... São as fotos duplas. Olha aqui. Lindo. Então, a sequência é um pouco o retrato das pessoas da terra, depois o trabalho na terra, a vida dura na terra, não é isso? A estrutura agrária é difícil, a morte, a seca, depois o êxodo para a cidade média, depois o êxodo para a cidade grande, a chegada em São Paulo, tem a parte de São Paulo, e a segunda parte do livro é a volta à terra, a luta pela terra, que começa, a Lélia imaginou uma sequência muito interessante, que são retratos de crianças que vivem em acampamentos, que são uma espécie de campo de refugiados, não é isso? Na beira das estradas brasileiras. E eu fiz uma série de fotografias de crianças, e essas fotografias, o texto, as músicas, a poesia do Chico vai junto a essa série de retratos. E depois começa realmente a luta pela terra, que é a história do Sem Terra, que eu fiz no ano passado, e que termina o livro. Sebastião, tem uma foto aqui que me deixou, quer dizer, todas são impressionantes, mas essa foto aqui eu parei, deixa eu ver se eu acho que é essa aqui, desse menino sentadinho aqui, né? Qual é o futuro? Esse menino não tem nem passado, nem presente, nem futuro, né? Não, ele poderá ter futuro. Mas em condições muito complicadas, porque nessa idade, o que essa criança já sofreu, e já deve ter afetado, inclusive, fisicamente o seu organismo. Possivelmente. Né? Possivelmente. Quando você vê uma nessa criança fotografia, dessa idade, hein? Os pés dessa criança, assim, Exatamente. são pés de pessoas de 30, 40 anos. É o pé de um velho. A cabeça de um velho, e você vê pelo corpo, não é isso? Pelo bico que está pendurado no pescoço, que é o que é realmente uma criança muito jovem. E as mãos são de um velho, o rosto é de um velho. Exatamente. Quer dizer, é um ser humano que não tem nem passado, porque pai e mãe também tiveram as mesmas condições de vida, se não piores, né? Exatamente. Ele, como presente, está nessa situação, e o futuro que ele pode, quer dizer, pode vir a ter um futuro, sim, mas em condições extremamente precárias, né? Olha, eu acho que depende. Eu vi muita situação interessante. Eu trabalhei, se eu olhar, por exemplo, o tempo que eu trabalhei, que eu fiz esse livro, pegando só a sequência do ano passado, eu encontrei pessoas, por exemplo, vivendo em acampamento em beira de estrada. Condições muito difíceis, porque os acampamentos em beira de estrada, para mim, são piores que os campos de refugiados que eu vi na África, de uma certa forma. Porque os campos de refugiados, você tem uma série de organizações não governamentais que trazem um apoio médico, de alimentação, um apoio logístico. Você tem as Nações Unidas, que, de uma certa forma, protegem o refugiado. São países que assumem uma calamidade. Coisa que não, o Brasil são não organizações que assumem as calamidades de certos países. Não sei, mas no caso do Brasil, ninguém assume. Exatamente. Ninguém assume, porque uma boa parte dessas crianças passam fome, não existe assistência médica, não existe escola. As escolas que existem nos acampamentos de beira-estrada são escolas dos próprios sem terra. E o problema da segurança também, porque muitos desses acampamentos são atacados à noite. Existe casos de crianças que foram baleadas, assassinadas em beira de estrada brasileira, quer dizer, não tem proteção. E as pessoas não abandonam, porque a esperança é realmente conseguir um pedaço de terra para defender a dignidade da família. Porque eles têm consciência hoje que, chegando na cidade grande, como eu vi em São Paulo, a primeira coisa que desaparece, que explode, é a célula básica, que é a família. O filho já adulto, numa idade de abandonar, adolescente, ou ele vira um pivete, ou a garota vira uma prostituta, e depois são os pais que abandonam os menores. Então a família termina, você entende a história. E as pessoas que vivem na periferia, nas estradas, nos acampamentos, eles têm consciência disso, do futuro deles. O futuro seria nenhum. Então eu preferi ficar, correr o risco, tentar obter um pouco de terra e viver com dignidade nessa terra e produzir, melhor do que partir na cidade. E olha, a outra etapa que eu encontrei na sequência foi já o assentamento funcionando, o assentamento trabalhando. Olha, para mim é um pouco de milagre. Depois de 2, 3 anos que o assentamento está funcionando, já normalmente existe uma produção para subsistência e existe um retorno entre 3 a 5 salários mínimos, depende da região.